Olá a todos, bem-vindos à Cactácea. O meu nome é Mário Gonçalves. Estamos aqui depois da tempestade, à espera da mudança. Tempestade essa que deu desta vez bastante prejuízo aqui pela nossa quinta. Muitas ramificações se partiram, o vento foi brutal, a caminho proveniente de sudoeste e infelizmente tivemos aqui bastante estrago desta vez na exploração. Não é a primeira vez que isto nos acontece, portanto não é novidade nenhuma. Nos invernos todos que temos estado aqui a trabalhar, muitas são estas as situações, são frequentes, portanto nada da normal. Embora desta vez tivéssemos bastante prejuízo em termos de muita ramificação partida, e o que mais me dói realmente são folhas que tinham bons frutos e que realmente se partiram. Mas isto faz parte do nosso leque do dia a dia, em que as plantas não são de ferro e como foi o caso de muitas situações em que tombaram, quanto muitas vezes até partiram. Estamos a contabilizar o prejuízo. Infelizmente para nós temos sempre alguma dificuldade em assimilar estas situações, uma vez que trabalhamos e não gostamos de sentir isto na pele, nem nós nem ninguém, penso eu, mas o que é certo é que as coisas acontecem e não se pode fazer nada. Em relação a isto, nós apenas podemos fazer uma coisa, que é tentar não plantar as plantas isoladas, sozinhas, que o prejuízo é sempre pior, como é o caso destas aqui, em que apanharam a força centrifugante aqui do túnel, que incidiu diretamente nesta planta, e como podem ver, quase como um mini tornado, mandou muita coisa ao chão. Quem diz esta diz outras, mas aqui foi mais a influência do nosso túnel. Em relação às outras, aqui pelo pomar afora, estamos tranquilos, estamos a contabilizar, como já disse. Estas situações são constantes no nosso pomar, não é nada que nós não tenhamos já passado por isso, mas o vento sudoeste aqui é bom, estar aqui ao pé do mar é bom, mas ao mesmo tempo não é muito bom. Acho que as situações em montanha e perto do mar são sempre há sempre a sensação que se torna um bocadinho mais perigoso para este tipo de plantação e mesmo outras plantações, mas no caso dos cactos, perto do mar, temos ventos sudoeste muito fortes, podem causar grande prejuízo, mas também temos nas montanhas ventos altos em que também podem provocar prejuízo. Agora depende de muitas circunstâncias e depende principalmente da posição em que as plantas estão, ou da mesma se estão em conjunto, se estão isoladas, e muitas vezes mesmo juntas pode acontecer o que esta amiga aconteceu aqui, em que se partiu pela base com uma tremenda, tal foi a tremenda força não foi propriamente o vento que causou isto, mas sim a umidade no solo, em que a planta acaba por, ao tombar, a partir de uma certa inclinação, o peso era maior do que a própria estrutura conseguia aguentar, e aconteceu isto. Mas pronto, são das situações que nós não conseguimos controlar, temos que viver com elas, mas é sempre desagradável para quem trabalha e espera que as coisas possam ultrapassar. Em relação à nossa técnica do U, aquela que nós tínhamos ali, e estas situações são sempre ótimas para se tentar perceber até que ponto, sendo o U aberto, há alguma influência negativa também que possa-se tirar alguma ideia em relação a isso. Pois bem, eu estive já lá ao pé e o que reparei é que, derivado ao U estar virado ao norte, a planta não surtiu qualquer efeito em relação
ao sentido em que ela estava direcionada. Uma vez que o vento era sudoeste, a única planta que poderia sofrer seria as orlas. Mas como o caso do U estar formado no sentido leste-oeste e já tendo elas o entrelaçamento por si próprio nas plantas, não houve qualquer prejuízo nesse sentido, à exceção de um ramo, de uma folha que se partiu, mas não foi nada por aí além. Aqui ela não se quebrou, apesar de ter dado. Esta planta vai ser reposta em altura. Aqui temos algumas sucessivas folhas que se partiu. Isto não há muita coisa que se possa fazer. Quando existe estas situações aqui, o que eu recomendo, como esta que já se está a deitar, o que eu recomendo é que realmente se pegue nela e se corte logo todas, porque isto vai acabar por partir e poderá mesmo partir, provocando um pior prejuízo. Se cortar, então fica menor. Temos aqui um caso em que ela se deitou assim primeiro e depois acabou por se partir. E ao acabar-se por partir, acaba por fazer aqui um prejuízo um bocado avultado. Portanto, é sempre bom a gente cortar e então nesse sentido as coisas ficam mais equilibradas. Como podem ver aqui nesta linha por aí afora, não houve, quase a bem dizer, prejuízo nenhum. É uma das situações em que há muitas situações em que o próprio flanco de cultivo em sebo é prejudicial, mas no caso das intempéries até acaba por ser benéfico, uma vez que as plantas protegem-se umas às outras. Mas fora isso, como já anteriormente explicado, é sempre complicado de se trabalhar com a forma de sebo, pelo menos para a apanha e manuseamento. Aqui podem ver como o vento soprou neste sentido. As plantas estão todas como inclinadas para lá, tal foi a força do vento que correu aqui por esta sampeia afora e acabou por inclinar literalmente todas as folhas. Mesmo aqui pode-se verificar a mesma situação. Aqui, como nós estamos muito expostos aqui neste cabeço ao vento que provém do mar, então elas ficaram fustigadas para ali. Aqui já estamos a ver uma folha que está deitada, ela ainda não se partiu porque entretanto aquela apoia-se no chão, mas se repararem já está aqui esta forma de racha que significa que ela irá se partir para ali. Das duas uma, ou mantemos a planta assim e aquela vai fazer apoio para que ela não se quebre, e aí podemos ter um bocadinho de sorte, ou então puxamos para trás, mas uma vez que aqui o nó de junção já está sentido, possivelmente irá-se partir. Eu vou deixar lá assim e depois logo se vê. Em relação ao U, cá temos o U, está perfeitamente perfeito, não sofreu qualquer dano. A única coisa que sofreu foi a quebra de uma folha neste lado de cá, mas pronto, lá está a tal situação, é um mal menor. Poderia ser muito pior do que isso, mas em relação à forma do U, ele não teve qualquer problema com as rajadas de vento. Aqui verificamos que o vento incidiu sobre esta parte, mas como a planta estava protegida pela tripla em U, que é do centro, não houve qualquer impedimento em se aguentar. Por sua vez, na terceira planta que estava a formar a outra face do U, também entalou ou amparou a força do vento. Portanto, aqui tivemos uma situação que foi muito boa de acontecer para repararmos o que é que poderia acontecer com as intempéries fortíssimas. Uma das situações que poderia acontecer menos bem, realmente é, estando desta forma virada, o U estar virado aqui ao norte, o que é que pode acontecer? Poderá o vento fustigar assim e partir, mas mais uma vez
elas estão entrelaçadas, portanto há hastes que já estão entrelaçadas nesta e hastes que estão entrelaçadas nesta planta daqui, e então isso ampara a força do vento. Portanto, estas situações, mais uma vez, acontecem nos pomares, sejam eles com mais idade ou mais jovens, mas não há como evitá-las. São fenómenos da natureza em que nós não podemos fazer grande coisa senão retificarmos alguma que se caiu e que é possível recuperar, e aquelas que não foram possível recuperar, tentar repor de alguma maneira. Mário Gonçalves, depois da tempestade, com certeza que virá a bonança. De todos um bem-aja aqui da Cactácea, continuem-nos a seguir, cá sempre histórias e situações para percebermos. A todos um bem-aja, até à próxima.